Olá, sou a professora Ana Lídia e a aula de hoje é sobre circuito elétrico e medidores elétricos. Então, hoje nós vamos tentar juntar tudo que nós vimos de circuitos elétricos, resistores. Eu até separei. Eu já levei isso para vocês em sala de aula. Eu acredito que sim, mas se não, tá aqui, ó. Tem um resistorzinho aqui para mostrar para vocês. Ah, já mostrei para vocês, certamente. A gente já viu alguns aparelhos desses que nós vamos falar de alguns outros novos. Nada muito desconhecido, mas a gente só vai tentar linkar, né? Todo mundo junto dentro de um circuito. Beleza? Então, sem muitas delongas, vamos lá apresentar essa matéria para vocês, tá bom? Hoje é elementos de circuito elétricos simples e medidores elétricos. Que é um circuito elétrico? Eu coloquei para vocês, como se vocês tiverem acesso a esse PowerPoint, vocês terem ele mais detalhadamente, tá? Mas eu já sei o que é um circuito elétrico, Ana. É simples. Eu preciso de um conjunto de bateria, fio e um interruptor. Então, um circuito elétrico é isso, Ana? Vamos voltar lá para a definição que eu tirei de vocês? É um conjunto de aparelhos elétricos interligados eletricamente de forma apropriada. Eu preciso de, no mínimo, um gerador, um receptor e um condutor. Então, eu tenho aqui, ó, um gerador, um receptor e aqui, ó, eu tenho fios condutores, ok? Tem um interruptor, uma bateria e uma lâmpada. Eu consigo fazer, Ana Lídia, um circuito elétrico com isso se a lâmpada for capaz de acender, se a bateria for capaz de acender essa lâmpada, muito provavelmente você consegue. Eu tenho aqui comigo algumas lâmpadas de LED que dá para fazer essas experiências aí, tá bom? Pena que eu não posso deixar com vocês isso, vocês poderiam fazer isso com uma pilha e uns fiozinhos de cobre. E aí a gente faria um circuito elétrico simples, ok? Então hoje a gente vai entender o comportamento do circuito, como é que ele se dá. Primeiro tem que ter um gerador. Lembra do que faz um gerador? Transforma qualquer tipo de energia em energia elétrica. Quais são os tipos de geradores que a gente vai ter na Lídia? Tem pilha, o efeito pilha química, né? Um gerador químico. Aqueles que transformam energia química em energia elétrica. Uma benção. Imagina as nossas vidas sem essas baterias, né? Tô falando isso aqui, amigo. Elementos de um circuito elétrico aí, ó. Temos um tipo de gerador mecânico. O que é isso, Ana Lídia? Ele vai transformar a energia mecânica em energia elétrica. Tá aí, ó. Receptor já faz o contrário já do gerador, né? Ele transforma qualquer energia elétrica em outro tipo de energia, em outra forma de energia, não sendo exclusivamente térmica. Então tem aí, ó, eu tenho um motor e a partir do motor, pronto, eu faço qualquer coisa, qualquer energia elétrica se transformar em energia, no caso aqui, ó, mecânica, no caso de cada um aqui, ok? Eles vão rotacionar. Então, eu preciso, sim, de um gerador, de um receptor, um resistor, como esse aqui é o resistorzinho que eu mostrei para vocês. Já mostrei para vocês até como é que faz o cálculo deles. A gente não precisa saber disso agora, mas é importante saber. Dá para ver, turma? Tomara que vocês estejam vendo. Um resistor que eu posso... Como é que eu represento esse resistor, Ana? Sempre eu represento esse resistor por essas duas formas aqui gráficas, tá? Essa é a representação gráfica. Se eu tiver que montar um circuito para entender quanto, por exemplo, de amperagem está passando naquele circuito, quantos resistores vou ter para dividir a minha amperagem, ok? Que propriamente dito depende de resistor? O que o resistor faz? Ele transforma a energia elétrica em energia térmica. Tá aí o exemplo. Meu Deus, eu não vivo sem esse aqui. Sei não. E esse aqui é muito importante. Esse aqui, meu Deus, eu saio amassada. Eu como pão normal. Mas banho quente, prancha, escova, sagrado. Então, vamos lá. Temos os dispositivos de manobra.
Quem são os dispositivos de manobra? Pode ser, por exemplo, o disjuntor. Olha aqui que o interruptor da tua casa faz. É que tem um interruptor, eu estou apontando para ele aqui, como se estivessem vendo. Ele, quando a luz está desligada, ele só perde o contato com outro fio. Quando você acende a luz, ele entra em contato. Pronto. Haja luz e houve diferença de potencial. Então, tá aí, olha, os exemplos eu chamei de elementos de dispositivos de manobra, ok? Os interruptores aí, as formas. Tem que ter um dispositivo de segurança. Você já sabe do que eu tô falando. Tô falando disso aqui, amiga. Tô falando de disjuntores, ok? Tô falando de disjuntores. Um ótimo dispositivo de segurança. Antes de queimar o quadro, o curto-circuito da tua casa, o disjuntor desliga antes de chegar no ponto de ter tanta corrente elétrica passando. Então, a aula de hoje permeia em a gente conhecer alguns tipos alguns tipos não, alguns elementos do circuito elétrico bem simples, ok? Na próxima aula, que vai acontecer já, nós vamos entender sobre o que mede, por exemplo, a amperagem ou a voltagem desse circuito, ok?